Olá, sabe aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal que às vezes parecem algo muito distante da gente? Pois é, elas moldam o nosso dia a dia de formas que nem imaginamos. Hoje nós vamos mergulhar nos principais julgamentos do informativo mais recente do STF para entender direitinho o impacto deles na economia, na política e nos nossos direitos. O informativo 1192 do STF desta semana trouxe, 11 julgamentos-chave. E por que isso é tão importante? Porque estamos falando de decisões que vão desde o preço do combustível que a gente bota no carro até a forma como o Estado tenta reparar injustiças históricas. Para a gente conseguir organizar tudo isso na cabeça, dividimos a análise em três grandes blocos. Primeiro, o que mexe com o bolso, com as regras sobre dinheiro, impostos e negócios. Depois, a gente olha para o jogo do poder, para os limites do Estado. E, por fim, o que impacta diretamente a vida das pessoas com decisões sobre direitos e reparações. Vamos nessa! Ok, vamos começar pelo que mexe com o bolso de todo mundo, a economia. As decisões que a gente vai ver agora falam de impostos, de concorrência e de emprego. Temas que, no fim do dia, definem muita coisa no nosso cotidiano. E o primeiro caso já chega mostrando bem essa busca por equilíbrio. O assunto é a regulação do biodiesel. E a grande questão aqui era: qual é o limite do poder do governo para mudar as regras do jogo tributário sem criar uma bagunça, sem atrapalhar a previsibilidade e a responsabilidade com as contas públicas? Então, o STF veio e colocou as regras na mesa, de forma bem clara. Quer aumentar imposto? Tudo bem, mas tem que esperar 90 dias. Isso dá um fôlego para as empresas se ajustarem. Quer reduzir? Ótimo, mas tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para compensar essa perda, protegendo o orçamento. A ideia, no fundo, é criar um ambiente de negócios mais seguro, mais previsível para todo mundo. E olha que interessante, nesse mesmo caso, tem um detalhe que ilustra perfeitamente o princípio da proporcionalidade. A multa para um medidor de vazão que não estava funcionando foi limitada a, no máximo, 30% do valor do produto. A mensagem é bem direta. A punição tem que existir, claro, mas ela não pode ser desproporcional a ponto de quebrar a empresa. Agora a gente entra numa daquelas disputas clássicas entre estados. Quando o combustível é produzido num lugar, mas vendido em outro, para qual estado vai o imposto do ICMS? E a resposta do STF aqui foi bem direto ao ponto, só reforçando o que a Constituição já diz. O ICMS, que é aquele imposto sobre a circulação de mercadorias, fica com o estado onde o produto é consumido, lá na ponta. Isso ajuda a equilibrar o jogo, sabe? Para não deixar toda a grana concentrada só nos estados que produzem. E para fechar esse bloco sobre economia e negócios, uma decisão super importante sobre concurso público. Analisando um caso dos Correios, o Supremo definiu o seguinte: só porque tem gente trabalhando como temporário ou terceirizado lá, isso não quer dizer que quem passou no concurso tem o direito automático de ser chamado. Esse direito só aparece se ficar muito claro que a empresa está, digamos, usando esses contratos de má fé só para driblar a convocação da galera que foi aprovada. Beleza, saindo um pouco da grana e dos negócios, vamos agora entrar na arena do poder. Aqui, a gente vai ver como o STF atuou como um verdadeiro árbitro, definindo os limites e as responsabilidades de cada um do jogo político. E o primeiro ponto aqui é um velho conhecido, o famoso foro privilegiado, ou, no termo técnico, foro por prerrogativa de função. O STF bateu muito na tecla de que, isso não é um privilégio para a pessoa, é uma proteção para o cargo. A ideia é que quem ocupa uma posição de alta responsabilidade possa trabalhar sem medo de pressões de instâncias menores da justiça. A proteção é para a função, não para o indivíduo. E com base nesse raciocínio, veio uma decisão de impacto enorme. Só o próprio STF pode autorizar uma operação de busca e apreensão dentro do Congresso Nacional. Isso é uma forma de proteger a autonomia do legislativo para que uma investigação contra uma pessoa não vire um pretexto para invadir o espaço de um poder inteiro. E falando em parlamentares e a imunidade deles? Bom, aqui o STF traçou uma linha bem nítida no chão. A opinião, a palavra, o voto, tudo isso está protegido pela imunidade e o Estado não pode ser responsabilizado por isso. Mas, e tem um grande mas, essa proteção não é um cheque em branco. Se o parlamentar abusa desse direito, ofende, causa um dano que não tem nada a ver com o debate político, aí a responsabilidade é dele, pessoal. A imunidade protege a opinião, não o abuso. O Supremo também aproveitou para reforçar a separação de poderes em outros 3 casos bem importantes. Primeiro, sobre aqueles programas de refinanciamento de dívidas, o REFIS, decidiu que o Estado não pode se meter a criar lei penal, isso é coisa da União. Depois, deu um freio numa lei da Bahia que queria limitar o poder do Tribunal de Contas de aplicar multas.
E por fim, numa questão sobre a criação de novos municípios, o Supremo entendeu que não dá para dizer que o Congresso está parado no assunto porque o projeto de lei existiu, foi debatido e acabou sendo vetado. Ou seja, o processo democrático aconteceu. E agora, a gente chega na parte talvez mais sensível, que são as decisões com impacto direto na vida e na história das pessoas. Aqui, vamos falar de reparação, de injustiças do passado e da proteção de direitos que são a base de tudo. E um dos casos mais tocantes, sem dúvida, trata de uma página muito triste da nossa história: a política de isolamento obrigatório de pessoas com hanseníase, que por décadas forçou a separação de milhares de filhos de seus pais. O que o STF fez aqui foi reconhecer que o que aconteceu com essas crianças que foram separadas à força foi uma violação gravíssima de direitos humanos e que não seria justo dizer que o tempo para elas pedirem reparação simplesmente acabou. Por isso, a Corte abriu uma nova janela, deu um novo prazo de 5 anos, contando a partir de agora, para que essas pessoas possam entrar na Justiça e pedir uma indenização do Estado. É um gesto de reconhecimento, uma chance de reparação tardia, mas muito necessária. Para fechar, um caso que fala sobre a laicidade do Estado, um tema sempre delicado. Analisando uma lei lá do Rio Grande do Norte, o Supremo encontrou uma solução de equilíbrio bem interessante. Funciona assim: a lei não pode obrigar que toda biblioteca pública tenha uma Bíblia na estante, porque isso fere a neutralidade do Estado. Por outro lado, o Estado também não pode proibir que a biblioteca tenha. Se a gestão da biblioteca quiser incluir a Bíblia ou qualquer outro livro religioso no acervo por conta própria, tudo bem. O que não pode é ser uma imposição da lei. Ufa! Depois de passar por tantos julgamentos importantes, fica a pergunta: o que a gente tira de tudo isso? Quais são as grandes mensagens que o STF passou essa semana? Acho que dá para a gente resumir em 3 grandes recados. Primeiro, na economia, a palavra de ordem é equilíbrio e previsibilidade. O poder do Estado de cobrar impostos e aplicar multas tem limites e regras claras. Segundo, na política, o STF reforçou o seu papel de árbitro final, deixando claro onde começa e onde termina o poder de cada um. E terceiro, na parte social, o que a gente viu foi um judiciário olhando para o passado, reconhecendo erros históricos e tentando abrir caminhos para a reparação e a proteção da dignidade humana. E tudo isso, claro, nos deixa com uma reflexão final. Com um papel tão decisivo em todas as áreas da vida brasileira, como é que o STF consegue equilibrar a aplicação às vezes fria da lei com a realidade tão complexa e cheia de nuances do nosso país? É uma pergunta difícil, um desafio constante e que com certeza a gente vai continuar acompanhando de perto nos próximos informativos. Obrigado pela companhia e até a próxima.